Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje vamos explorar a mente fascinante de Luiz Roberto Botstein, um pensador brasileiro que, digamos, nos desafia a questionar tudo e colocar a liberdade individual acima de tudo. Ele era realmente um provocador no melhor sentido da palavra. A gente vai tentar entender como ele enxergava o mundo, com foco nessa busca por autonomia e na rejeição a qualquer tipo de imposição sobre os outros. A sua obra é marcada por essa tensão, né, entre o direito de ter as próprias crenças e as tentativas de influenciar ou impor crenças. Sim, e essa tensão está presente em vários aspectos da vida, da educação à política. E o Borges não tinha papas na língua, né? Ele criticava abertamente qualquer forma de doutrinação. É verdade. Ele defendia com unhas e dentes a importância do pensamento crítico, da autonomia de cada indivíduo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nos textos dele foi a ênfase na necessidade de analisar tudo criticamente, até as crenças mais arraigadas. É como se ele dissesse: não aceite nada como verdade absoluta, questione tudo. Exatamente, é como herdar uma casa, sabe? Você pode até gostar da casa, mas não vai se mudar pra lá sem antes checar a estrutura, as fundações. Com as ideias é a mesma coisa. Elas podem ser bonitas, atraentes, mas precisam ser examinadas a fundo. Sobre ter essa postura crítica, né? Investigar, questionar, para ter certeza que estamos construindo sobre bases sólidas. E o Botstein usava um termo bem forte para criticar essa imposição de uma verdade única: doutrinamento. Ele detestava essa ideia de que existe só um caminho, uma resposta certa para tudo. O doutrinamento para ele era um dos grandes males da humanidade. Ele comparava alimentar alguém à força, sabe? Sem respeitar a individualidade e a capacidade de escolha de cada um. Essa imposição acaba sufocando o pensamento, né? E essa crítica ao doutrinamento se refletia na visão dele sobre a educação. Sim, ele acreditava que o professor, o educador, não devia dar respostas prontas. Tinha que dar ferramentas para o aluno buscar o conhecimento por conta própria. Então, para ele, o importante era o processo, a jornada, e não só o destino final. Isso, a busca individual pelo conhecimento. Cada um trilhando seu próprio caminho. Parece que ele realmente acreditava no poder de cada pessoa construir seu próprio entendimento do mundo. Sim, e ele rejeitava a ideia de tentar converter as pessoas para o seu modo de pensar. Ele preferia plantar sementes, despertar curiosidade e deixar cada um livre para tirar suas próprias conclusões. Que interessante. É como se ele dissesse: olha, aqui estão algumas ideias, pense por si mesmo e veja o que faz sentido para você. Exatamente. Ele não queria vencer debates, ele queria estimular a reflexão, o questionamento. E essa postura independente se refletia em tudo, inclusive na relação dele com ideologias. Ele se recusava a ser rotulado, a se encaixar em qualquer ismo que limitasse sua liberdade de pensar. E como ele lidava com essa constante mudança de ideias, informações ao longo da vida. Ele estava sempre aberto a rever suas posições, sabe? Adaptá-las às novas informações, às novas experiências. Para ele, a verdade não é algo estático, imutável. É algo em constante construção, né? Isso, através da observação, da reflexão, do diálogo. Ele dizia que a verdadeira sabedoria está em reconhecer o quanto a gente ainda não sabe. Essa consciência da nossa própria ignorância é o que nos impulsiona a continuar buscando, né? Sim. É como se ele dissesse: a gente sabe muito pouco, então vamos continuar aprendendo, vamos continuar explorando. Ele criticava aqueles que se fechavam em suas próprias convicções, incapazes de enxergar a vastidão do mundo, a diversidade de perspectivas. E essa postura me lembra a ideia da humildade intelectual, né? De estar aberto ao erro, de aprender com o outro. Exato, é reconhecer que somos seres limitados, em constante aprendizado. E o Botstein colocava tudo isso de forma brilhante, sabe? Com frases curtas, diretas, que ficam na mente. É como se a gente estivesse sempre abrindo novas portas, né? Descobrindo novos caminhos. E o Botstein alertava também para os perigos de se agarrar a uma única verdade, de se fechar em suas próprias convicções. Eu lembro que ele usava a metáfora do satélite para ilustrar essa situação. Assim, a imagem do satélite, preso na sua órbita, incapaz de perceber a imensidão do universo ao seu redor. É uma metáfora poderosa, né? Faz a gente pensar na importância de manter a mente aberta, de buscar diferentes perspectivas. De se conectar com a diversidade de ideias e experiências. E essa busca por conhecimento, essa abertura para o novo, se conecta diretamente com a defesa da liberdade individual. Que é, Um dos pilares do pensamento do Botstein, né? com certeza. É. A liberdade individual era um valor fundamental para ele. Ele defendia o direito de cada um pensar por si mesmo, de fazer suas próprias escolhas, de trilhar seu próprio caminho sem interferências. Ele criticava aqueles que tentavam moldar os outros à sua própria imagem e semelhança, como se tivessem a fórmula mágica para a felicidade e para o sucesso. É como se dissesse: siga minha receita que você vai ser feliz. Exatamente. Mas o Botstein lembrava que cada indivíduo é único, né? Suas próprias aspirações, seus próprios valores, suas próprias experiências. O que funciona para um pode não funcionar para outro.
Tentar impor um modelo único de vida é negar a riqueza da diversidade humana. E essa defesa da liberdade individual se estendia a todos os aspectos da vida, desde as escolhas mais simples até as decisões mais complexas. Ele nos incentivava a sermos autores da nossa própria história, Assumir as rédeas da nossa própria existência. a trilhar nosso próprio caminho, sem nos submetermos a dogmas, ideologias, receitas prontas para a vida. Mas ele também enfatizava que a liberdade individual não é sinônimo de libertinagem. É preciso agir de forma consciente. Ética, respeitosa, em relação a si mesmo e aos outros. Ele defendia a liberdade com responsabilidade. Sim, a consciência de que as nossas escolhas têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas ao nosso redor. E essa responsabilidade se manifestava também na busca pela verdade, na construção de um conhecimento sólido, né? Baseado na razão, na observação, na análise crítica. Ele alertava para os perigos da credulidade, da aceitação passiva de informações sem questionamento. A gente precisa ser cético, duvidar, questionar tudo que nos é apresentado como verdade absoluta. Buscar fontes confiáveis, confrontar diferentes pontos de vista. Construir nosso próprio entendimento do mundo. E essa postura crítica, questionadora, é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, livre e democrática. Afinal, a liberdade individual só pode florescer em um ambiente onde o pensamento crítico é valorizado e a diversidade de ideias é respeitada. E é nesse ponto que o pensamento do Botstein se torna ainda mais relevante para os dias de hoje. Num mundo cada vez mais polarizado, marcado por extremismos e intolerâncias. A defesa da liberdade individual, do respeito à diversidade e do pensamento crítico se torna ainda mais urgente, mais necessária. É como se o Botstein nos oferecesse um mapa para navegar nesse mundo complexo. Para construir relações mais saudáveis e para defender os valores que a gente considera essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana. Ele nos inspira a sermos mais autônomos, mais responsáveis, mais críticos e mais respeitosos em relação a nós mesmos e aos outros, a buscarmos a verdade com coragem e a defendermos a liberdade com convicção. E para ilustrar ainda mais a riqueza do pensamento do Botstein, que tal a gente mergulhar em algumas das suas frases mais marcantes? Ótima ideia. Lembro de uma que me impactou bastante. O mestre que coloca a verdade acima do que sabe não se propõe a ensinar, mas a compartilhar suas ideias e instigar o aprendiz a refletir sobre elas. É uma frase que sintetiza a essência da verdadeira educação. E não se baseia na imposição de dogmas, mas no diálogo, na troca de ideias, no estímulo à reflexão e ao pensamento crítico. E essa frase dialoga com outra que demonstra profunda aversão do Botstein a qualquer forma de doutrinação. Não existe nada mais improdutivo do que tentar converter mentes pensantes à causa que defendes, por mais importante que se mostre. Ele nos lembra que a verdadeira mudança, a verdadeira adesão a uma causa, só pode acontecer a partir da convicção individual, da livre escolha e não da imposição ou da coerção. E para finalizar essa seleção de frases inspiradoras, o Botstein nos presenteia com esta pérola. A sabedoria surge de não se abrir mão da busca e só alcança os que descobrem não saber nada. Uau! Essa é poderosa. Ela nos convida à humildade intelectual, à consciência de que somos seres limitados, em constante aprendizado. E que a verdadeira sabedoria reside na busca incessante pelo conhecimento, na abertura para o novo, na aceitação da nossa própria ignorância. Frases curtas, lapidares, mas que carregam em si a força de um pensamento profundo, instigante, libertador. É verdade, elas nos convidam a questionar, a refletir, a buscar nosso próprio caminho, a construir nossa própria verdade. E nesse processo de busca, de descoberta, de construção, a liberdade individual, a responsabilidade, o respeito à diversidade e o pensamento crítico se tornam guias indispensáveis. E assim, inspirados pelo pensamento de Elisoberto Botstein, encerramos a segunda parte do nosso mergulho profundo. E voltando aqui para o nosso papo sobre o Botstein, fiquei pensando em como as ideias dele, que às vezes parecem meio abstratas, né? Na verdade impactam diretamente nossa vida. A gente falou de autonomia, de questionar tudo, de rejeitar o doutrinamento. Mas e na prática? Como a gente aplica isso no dia a dia? Essa é a questão. Então a gente parar para pensar quantas vezes a gente realmente analisa as coisas criticamente, questiona as verdades que nos apresentam. É fácil ir aceitando tudo sem pensar muito, né? Principalmente com tanta informação vindo de todo lado o tempo todo. Pois é, a gente acaba se sentindo meio perdido às vezes, né? Sem Não. saber o que é real, o que é acreditar. E é aí que entra a importância do pensamento crítico, da autonomia que o Botstein defendia. É ter a coragem de duvidar, de questionar, de procurar diferentes pontos de informação, formar a sua própria opinião. Mas e quando a gente encontra opiniões diferentes, às vezes até opostas às nossas? Como conciliar a liberdade individual com a necessidade de viver em sociedade, de respeitar as diferenças? É um desafio tanto, né? A gente quer ser livre para pensar e agir, mas também precisa levar em conta o outro, o impacto das nossas ações no mundo. E o Botstein nos dá uma dica importante quando fala
da diferença entre tolerância e respeito. Tolerar é mais suportar, aguentar algo que a gente não gosta, como se a gente estivesse numa posição superior. O respeito é diferente, é reconhecer o outro como igual, com o direito de ter suas crenças, mesmo que sejam diferentes das nossas. É verdade, faz muito mais sentido. Respeito é a base de qualquer diálogo, né? De qualquer Bom. convivência. E Botson ia além. Ele falava pra gente não tentar impor as nossas crenças ou nossos valores pros outros. Não querer converter ninguém pro nosso jeito de pensar. Exatamente. Ele preferia plantar sementes, sabe? Compartilhar ideias e deixar cada um tirar suas próprias conclusões. É como se ele dissesse: olha, te mostrei o caminho, mas você decide se quer seguir ou não. E essa postura demonstra uma confiança enorme na capacidade do outro de pensar por si mesmo, né? De encontrar o seu próprio caminho. Com certeza. E nos leva a uma conclusão importante. A verdade não é propriedade de ninguém. Não tem uma resposta pronta para tudo. A gente constrói a verdade no diálogo, trocando ideias, buscando conhecimento. E essa busca, como a gente viu nesse mergulho, começa reconhecendo a nossa própria ignorância, abrindo a mente para o novo, questionando as certezas. É um caminho desafiador, né? Ele exige coragem para abrir mão das nossas certezas, mas é libertador também. Tira a gente da zona de conforto, nos faz crescer, evoluir, ter uma visão de mundo mais ampla, mais humana. Ele nos permite viver de forma mais autêntica, mais consciente, mais responsáveis pelas nossas escolhas e pelo nosso papel no mundo. O Bottin deixou um legado, e tanto, né? Um convite para a gente refletir e buscar uma vida mais autêntica, mais significativa. E ele nos lembra que a sabedoria está no caminho, na busca, na coragem de questionar e na humildade de reconhecer que a gente nunca vai saber tudo. A gente possa levar essa mensagem para a vida, se inspirar no Bottin para construir um futuro mais justo, mais livre e mais humano. Um futuro onde a autonomia, o respeito e pensamento crítico estejam presentes na nossa convivência. E com isso, a gente encerra nosso mergulho no pensamento de Luiz Roberto Botstein. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e que as ideias dele continuem provocando reflexões e inspirações. Até a próxima.